Olá pessoal, vamos a mais um vídeo, desta vez para falar sobre administração financeira e orçamentária, o processo orçamentário, parte 1. Por que parte 1? Que é um tema muito extenso, embora eu acho que esse primeiro vídeo vai ficar um pouco longo, mas tem coisas que devem constar de um vídeo só, a meu ver, né? Então, vamos falar do processo orçamentário. O orçamento público, né? O orçamento, ele é uma lei, né, que prevê as receitas e fixa as despesas. Então, o orçamento, ele consta de leis que são previstas no artigo 165 da Constituição Federal de 88, né? Então, é feita uma previsão das receitas e é fixada as despesas. Então, isso é uma coisa muito que gosta muito de cair em prova. Então, as receitas elas são previstas e as despesas elas são fixadas. Que leis são essas? A LOA, né? A Lei do Orçamento Anual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o PPA, que é o Plano Plurianual. Então, o PPA ele é um plano que ele é feito para 4 anos, elaborado para 4 anos. A LDO é um ano somente e a LOA também só um ano. Então, isso são leis ordinárias, ou seja, elas só precisam de maioria simples para serem aprovadas no legislativo. E são de iniciativa exclusiva do chefe do executivo. Então, é feito um feito um plano, né, um plano plurianual, ou seja, os programas vão constar desse plano. Depois vem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e depois vem a LOA, que é o orçamento propriamente dito. Então, vamos fazer aqui. Processo orçamentário. O processo orçamentário compreende as fases de elaboração e execução das leis orçamentárias, porque cada lei dessa aí ela tem um período para ser elaborada, um período para ser apreciada e ser sancionada, né? Então, só repetindo aqui, PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, só botando esses nomezinhos aí, porque gosto muito de cair em prova, né? O que é que faz, as leis que constam do processo orçamentário. Então, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Só fazendo aqui uma piramidezinha, mostrando PPA, o prazo são 4 anos, faz parte do planejamento estratégico, né? Como a gente já viu nas fases dos planejamentos estratégico, tático e operacional. A LDO, que vai conter as prioridades, ela consta do planejamento já tático e a LOA, que é o orçamento propriamente dito, é o planejamento operacional. Então, funções do orçamento público. Quais são as funções dele? E são 3 funções, né? Alocativa, quer dizer alocativa, utilizar os recursos presentes na economia, incentivando o desenvolvimento de determinados setores em detrimento de outros. Então, você vai alocar recursos, vai retirar de um setor para colocar em outro, né? Para incentivar o desenvolvimento de determinados setores. Isso acontece muito. E também tem a função distributiva, que é o quê? Vai auxiliar o desenvolvimento de classes e estados menos favorecidos economicamente. Porque no Brasil, as regiões são muito diferentes uma da outra, né? Você não vai comparar o Sudeste e o Sul com o Norte e o Nordeste e o Centro-Oeste. São extremamente diferentes. Então, vai precisar de fazer essa distribuição do orçamento. E também tem a função estabilizadora, que visa promover ajustes para que a economia atinja o adequado nível de estabilidade. Então, se realmente essas funções tudo funcionarem, tudo seria perfeito, né?
Os princípios orçamentários, a universalidade, a anualidade ou periodicidade e o princípio da exclusividade. O que é o princípio da universalidade? O orçamento deve conter todas as receitas e despesas do Estado. Então, tudo que for usado como receita e despesa deve constar do orçamento. O orçamento não pode excluir nada, deve conter todas as receitas e despesas do Estado. E a anualidade ou periodicidade. O orçamento deve ser elaborado e autorizado para um ano, né? Então, todo ano sai uma lei do orçamento anual. Ela é elaborada em um ano e vai ser executada no ano seguinte. Exclusividade. A lei orçamentária deverá conter apenas matéria orçamentária ou financeira. Então, quando sai a lei do orçamento, ela é exclusiva, é só para isso. Não são aquelas leis que vamos dispor sobre tal assunto e lá no final vai e solta uma outra matéria. Não. A lei orçamentária é exclusiva, ela só deve conter a matéria orçamentária ou financeira. Um plano plurianual, PPA, o que é que ele define? Ele define as diretrizes, os objetivos e as metas regionalizadas para as despesas de capital e as de investimento que ultrapassam o exercício financeiro. Então, se uma despesa de capital, que é um investimento, for ultrapassar um exercício financeiro, ela deve constar com o PPA. E a função dele é definir as diretrizes, os objetivos e as metas, que é chamado para se decorar DOM, diretrizes, objetivos e metas. Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, estabelece diretrizes e limites para a LOA. Ela vai dar um direcionamento para a LOA, né? Mas quem vai quantificar isso é a LOA. A Lei do Orçamento Anual, a LOA, executa o orçamento no ano seguinte. A LDO, ela é elaborada e executada no mesmo ano, mas a Lei do Orçamento Anual, ele vai ser executado no ano seguinte. Então, o PPA é um plano para 4 anos. A LDO é um ano e a LOA também um ano. Só que o PPA, vamos supor que o presidente, quando ele assume no dia 1º de janeiro de, vamos supor, 2019, ele ainda vai estar executando o último ano do PPA. E ele vai preparar o PPA de 2019 para entrar em execução no ano de 2020. Então, vai sempre ter um ano de defasagem, né, na execução. Já a LDO não, a LDO ela é elaborada no ano e no mesmo ano ela é executada, ou seja, ela vai orientar a LOA, que vai ser elaborada naquele ano e vai ser executada no ano seguinte. Receitas públicas, né? Vamos falar aqui das receitas e das despesas. Então, as receitas públicas, elas podem ser classificadas quanto ao aspecto contábil ou legal, que é o aspecto relativo à lei, né? São as receitas correntes, que são as que se esgotam dentro do período anual, como os casos das receitas e impostos que se extinguem no decurso da execução orçamentária. Compreende as receitas tributárias, as patrimoniais, as industriais, entre outras. São as receitas destinadas a cobrir as despesas orçamentárias que visam a manutenção das atividades governamentais. Então, as receitas correntes elas vão cobrir as despesas correntes. Vai haver uma correspondência. E tem as receitas de capital, que são as que alteram o patrimônio duradouro do Estado, como os produtos de empréstimos contraídos pelo Estado a longo prazo, né? Compreende, assim, a constituição de dívidas, a conversão em espécie de bens e direitos, dentre outros. Agora, a classificação quanto à periodicidade das receitas públicas.
Elas podem ser ordinárias, que são aquelas receitas públicas recebidas com regularidade no movimento normal das atividades do ente federativo, como a arrecadação de tributos. Então, normalmente, todo ano, durante todo o ano, se arrecada tributos. Então, isso é uma receita ordinária. Enquanto que as receitas extraordinárias, elas são aquelas que não são permanentes. Ocorre, por exemplo, no caso de guerra e doações, né? É um caso extraordinário para poder acontecer essas receitas extraordinárias. Quanto à origem, elas podem ser receitas originárias, como o nome mesmo diz, que elas decorrem da exploração da própria atividade econômica do ente federativo, ou dos próprios bens do ente federativo. Então, a gente pode citar como exemplo a alienação ou aluguel de bens, indenizações, arrecadação da loteria, dentre outros. E tem as receitas derivadas também, que decorrem do patrimônio do particular ou do pagamento por este feito em contraprestação de serviços públicos prestados, sendo compulsórias quando o comportamento previsto em lei assim estabelecer, como nos casos de tributos e multas tributárias. A gente pode citar o exemplo do imposto sobre a renda, né? Você recebeu uma determinada renda e você vai pagar um imposto sobre essa renda. O IPTU, você tem um imóvel, né? É proprietário de um imóvel, tem a propriedade de um imóvel, e você é obrigado a pagar o IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. Tem as receitas também transferidas obrigatórias. O que são as receitas transferidas obrigatórias? São aquelas que foram arrecadadas por um ente federativo, em razão de este ser sido dada a competência tributária, mas que por determinação legal devem ser repassadas a outro ente federativo, na totalidade ou em parte, porque vamos supor que o Estado ele arrecada um determinado tributo, mas ele, por lei, ele deva repassar tantos por cento ao município. Então, ele arrecada aquilo ali, mas ele, por lei, ele tem que repassar uma parte ou todo, como for o caso. Então, exemplo, aos estados compete cobrar o IPVA, mas devem passar 50% das receitas arrecadadas aos municípios. Agora vamos falar das despesas públicas. Falamos das receitas, agora vamos falar das despesas públicas. Elas também, quanto ao aspecto legal, ser divididas em despesas correntes, que são as resultantes da manutenção das atividades próprias do Estado. Elas não geram aumento do patrimônio do Estado, mas apenas contribuem para a sua continuidade e manutenção. Aí nelas podem ser subdivididas em despesas de custeio e transferências correntes. Despesas de custeio, elas mantêm os serviços já existentes, E pode, exemplo, pagamento de salário dos servidores públicos, manutenção de uma escola. Então, são despesas de custeio, são necessárias para que os serviços funcionem, Transferências correntes são destinadas a terceiros sem a correspondente prestação de serviço. No caso, um exemplo são as subvenções, que são transferências de recursos para entidades de caráter assistencial, cultural ou econômico, e também no caso dos juros da dívida pública, Porque os juros da dívida pública também é uma despesa, no caso de custeio, ou de custeio, uma transferência corrente, que no caso é uma despesa corrente. Despesas de capital são as que aumentam o patrimônio do Estado. Essas sim, as despesas de capital, elas aumentam o patrimônio do Estado. Então, tem os investimentos, que são o quê? Relacionados ao planejamento e à execução de obras. Então, exemplo, construção de um hospital, aquisição de um veículo. Então, você está aumentando o patrimônio do Estado. Então, isso é um investimento.
Tem também as inversões financeiras. Elas se destinam à aquisição de imóveis, outros bens de capital que já estão em utilização. E também tem a aquisição de títulos de empresas com objetivo comercial ou financeiro. O que é isso? Existe um prédio onde funciona uma determinada repartição pública, né? A Secretaria de Saúde, por exemplo. Então, aquele prédio é alugado, mas depois resolve comprar aquele imóvel ali. Então, ele aumentou o patrimônio, mas ele já funcionava aquela instituição ali. Então, houve somente uma inversão financeira. Então, exemplo, prédio alugado onde funciona um hospital e o mesmo é adquirido pelo Estado. E tem também as transferências de capital, que são investimentos ou inversões que outras pessoas de direito público ou privado devem realizar, independem de contraprestação direta de bens e serviços. Exemplo, o Estado adquire um bem para um município. Né? Isso pode acontecer, o bem ser adquirido por um ente federativo e transferido para o outro. Quanto à periodicidade, as despesas podem ser ordinárias, né? São aquelas despesas que constam do orçamento. Então, regularmente, elas vão constar do orçamento. E as despesas extraordinárias, que são aquelas destinadas a eventos extraordinários, como o próprio nome já diz. E tem outras classificações que podem ser despesas obrigatórias, que são aquelas que devem ser executadas, né? Se elas constarem se elas são despesas que elas são obrigatórias, como, por exemplo, pagar o salário dos servidores públicos. Isso é uma coisa obrigatória. E a despesa discricionária é que o ente federativo ele tem um poder discricionário de não pagar, né? São aquelas que podem não ser executadas, são realizadas desde que existam recursos orçamentários, diferente da outra despesa que elas são obrigatórias. Exemplo, serviço de limpeza pública. Se não houver recurso orçamentário para ser pago esse serviço não será pago, nem será executado. Então, bons estudos. Se vocês gostaram do vídeo, curtem, compartilhem e se inscrevam no canal, enviem críticas, dúvidas, sugestões e até o próximo vídeo.